Vasco encara daqui a pouquinho o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. O jogo é às 18 horas e 30 minutos. Vamos aqui para um esquenta, falar de tudo, de escalação, dos desfalques do Vasco, o que o Vasco está preparando, quais os substitutos, como vai ser esse jogo, aonde vai ser esse jogo, aonde vai passar o jogo, enfim. Vamos falar de tudo sobre a partida. Antes, deixa eu só pedir para que você não esqueça de deixar o seu like e pedir para que você se inscreva em nosso canal. Vamos embora para o vídeo. Olá, Vascaíno! Bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz e está entrando no ar o nosso programa de esquenta do jogo, né? No domingo. Sempre que tem esse jogo é sábado, a gente faz sempre um esquenta nos jogos de final de semana. E no domingo não é diferente. Hoje o Vasco encara o Bragantino às 18 horas e 30 minutos lá em Bragança Paulista. Não vai ser no Nabi Abichedi, né? Que é o estádio tradicional de Bragança, do Bragantino. O Nabi Abichedi está passando por uma reforma, vai virar uma arena, cara. Os caras estão investindo uma grana lá, o Red Bull está investindo uma grana no estádio, e vai jogar no estádio Cícero de Souza Marques, eu acho que é isso, o estádio lá, um estádio pequeno, acanhado, um estádio para 18 mil pagantes, né, acho que não chega a 20 mil, é um estádio pequenininho, né, diferente da Bia Bichedi, que está virando uma arena, então diz que vai fazer uma arena para 40, 45 mil pessoas, legal, é mais uma praça esportiva, isso é importante para o futebol brasileiro, mas o Vasco vai encarar lá, diz que o campo está muito bom desse estádio, é um campo bom e tudo, o Vasco vai encarar o Bragantino lá, o Bragantino que não está numa fase muito boa, né? Não vem vencendo seus últimos jogos, e o Vasco precisa dessa vitória, isso porque o Fluminense venceu o Internacional ontem, né? 1-0, e aí deu uma escapada, o Fluminense já tem um jogo a menos, o Vasco tem que ganhar para se manter na cola. Eu trouxe aqui a classificação, vamos dar uma olhada aqui na classificação do campeonato, ó. Eu trouxe só do Mirassol até o Fortaleza, que é o que nos interessa, né? Porque a gente não. Acho que só para o zona do rebaixamento, só para te dar uma olhada para a gente ver como é que está a situação, mas a gente não está mais correndo risco nenhum de rebaixamento. Ah lá, o Vasco perdeu uma posição. O Vasco estava em oitavo, perdeu uma posição, caiu para nono lugar, né? E aí o Vasco precisa vencer para passar o São Paulo novamente, né? O Vasco vencendo vai a 42 pontos, e aí passa o São Paulo, retoma a oitava colocação e cola no Fluminense novamente com 2 pontos de diferença. Fluminense em 44, Vasco com 42, fica ali na cola, e o Botafogo com 46. Botafogo, se eu não me engano, pega o Santos hoje, né? Seria bom uma vitória do Santos ou um empate, né? Para não deixar o Botafogo escapar muito, já que a gente está querendo beliscar essa pré-Libertadores. Quem está na pré-Libertadores hoje é o Bahia e o Botafogo, né? O quinto e o sexto lugar. Então, o mais próximo para a gente é o Botafogo com 46 pontos. Acho que o Bahia já deu uma escapada, mais de 10, são 10 pontos de diferença, né? Mesmo que a gente ganhe, a gente bota 3, aí fica 7 pontos de diferença em 8 jogos para tirar, eu acho mais complicado, mas o Botafogo está mais perto. Então a gente pode, se a gente consiga beliscar. Então acho que Botafogo, Fluminense, São Paulo e Vasco vão disputar a última vaga da pré-Libertadores. Botar o Bahia também nessa confusão aí, porque tem 2 vagas aí que a gente pode brigar. O Vasco na briga pela Libertadores direto, pela Copa do Brasil, podendo ser campeão da Copa do Brasil, né? O Fortaleza ganhou ontem do Império do Mal, né? O Império do Mal não conseguiu ganhar do Fortaleza lá dentro. Nós ganhamos com um jogador a menos, ganhamos com o pé nas costas de 2-0, e o Império do Mal perdeu de 1-0, abre o olho aí na Libertadores, vai ser eliminado por Racing lá na Argentina, mas isso aí é papo para outro dia, né? Hoje a gente tem que falar do Brasileirão. E olha, a situação do Vitória e do Santos é a mais complexa. Acho que Fortaleza, Vitória, Santos e o Internacional já menos, mas a derrota de ontem podia. Se o Internacional vence ontem, dava uma escapada boa, mas não deu. O Internacional se mantém lá embaixo. Então, Santos, Vitória, Fortaleza, eu vou botar o Internacional nessa briga e o Ceará também brigam por 2 vagas ainda no rebaixamento. As outras estão definidas, é o Juventude e o Sport. Acho que eles não conseguem mais sair dessa situação. Está lá o Bragantino, ó, 3 pontos atrás da gente, precisando vencer também desesperadamente. Eles precisam vencer esse jogo para subir, para ficar lá em 10º lugar, e empurrar o Corinthians para baixo um pouquinho, né? Se bem que o Corinthians tem menos saldo de gols, mesmo que o Bragantino vença hoje, o Bragantino não vai conseguir ganhar posição nenhuma, vai continuar em 11º. Mas vai atrasar muito o projeto do Vasco. Então o Vasco tem que vencer para passar o São Paulo, se distanciar de Corinthians, de Bragantino. Corinthians que já jogou na rodada, o Bragantino vai jogar hoje com a gente, o Atlético Mineiro já jogou na rodada. Então a gente tem que vencer esse jogo para a gente ficar bacana, né, nessa história aí da rodada de hoje, né? Olha, uma das novidades do Vasco aí, ó,
na lista de relacionados. O Vasco viajou levando o Andrés Gomes, o Barros, o Coutinho, o Cuesta, o Fusato goleiro, o David, o GB, o Hugo Moura, Léo Jardim, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Piton, Matheus Carvalho, que é o Cocão, França, Matheus França, Nuno Moreira, Pablo, o terceiro goleiro, Paulinho meio, né? Porque o Paulinho lateral está com o pé quebrado, fez cirurgia, só volta ano que vem. Paulo Henrique, lateral direito, Puma Rodrigues, lateral direito, Robert Renan, Tietê, Thiago Mendes, Verrete, Vitor Luiz, Thiago Mendes novamente sendo relacionado. Quem não foi relacionado dessa vez, já não vem sendo relacionado já há uns 2, 3 jogos, é o Estrela. Inclusive o Estrela desceu, né? Voltou para a base, jogou ontem como titular, camisa 10 no Sub-20, Vasco goleou de 4-1 a Portuguesa. O Estrela jogou bem, mas não chegou a ser um grande destaque da partida. Para variar, aquele Minetti faz gol de tudo quanto é jeito, foi um destaque, acho que ele meteu 2 gols ontem, mas o Estrela jogou, enfiou algumas bolas, foi bate escanteio num dos gols, enfim, e participou. O adversário era bem mais fraco. Vamos ver se o Estrela vai se manter no Sub-20. O Vasco resolveu descer o Estrela para fazer ele jogar, para dar jogo para ele. Ele está muito tempo sem jogar, então para ver essa situação do joelho dele, se ele vai conseguir jogar, se não vai. O Diniz permitiu que o Estrela descesse para que ele pudesse ter mais. Foi assim com o GB também. O GB treinou com os profissionais um tempão, aí desceu na base, se destacou novamente e voltou. Então vamos ver se isso acontece com o Estrela, né? O GB foi convocado, foi relacionado, vai para o jogo e chances de entrar na partida. Não acredito que ele vai começar jogando, tá? Eu acho que quem vai começar jogando essa partida é o Verrete. Eu não acho que o Diniz vai barrar o Verrete. O Verrete foi barrado para o Rayan. O Rayan é uma joia, é a cria do Vasco, é o novo craque, é o jogador que está com pinta de seleção brasileira. E o Verrete é o cara de 37 anos, que está já encerrando a carreira dele. Ele entende que por um jovem e tal, mas para ser barrado pelo GB, o GB não tem caixa ainda, não tem moral para barrar ainda o Verrete. Acho que o jogo vai começar com o Verrete. E aí, se não tiver resultado, se vai estiver precisando de um jogo mais apoiado, de um jogo mais bem jogado, aí vai entrar o GB com certeza. Mas eu acho que o Verrete hoje vai ficar. Eu acho que o GB pode entrar e o Verrete nem sair. Pode ficar o Verrete e GB no ataque se o jogo apertar muito para o nosso lado. O problema, a gente não tem hoje o Fernando Diniz, né? O Vasco não tem Fernando Diniz hoje na beira do gramado. Então aquele cara sanguíneo, intenso, dando esporro em todo mundo, xingando todo mundo, botando o nego para correr e tudo, o Vasco não tem. Tem um lance no jogo do Fluminense com o Andrés Gomes, o Andrés Gomes pega uma bola, o maior espaço para ele ir para frente, ele para a jogada, olha, toca para trás. Aí a bola triangula, a bola volta nele, ele só tem um marcador, ele bate a bola para frente e ele ganha o cara na corrida. Ele para, ameaça aí, toca para trás. Pô, o Fernando Diniz pega ele pelo braço, dá-lhe um esporro ali na linha lateral, fala, porra, cara, vai para frente, pô, tem um espaço do caramba, ataca. E já estava 2-0 o Vasco. Então, esse cara a gente não tem hoje na beira do campo. Quem vai na beira do campo hoje é o Evandro Fornari, esse cara do meio aí na foto, tá vendo? Esse cara do meio aí. Né? É ele que vai dirigir o Vasco hoje na beira do campo, o auxiliar técnico do Fernando Diniz. Ele já trabalhou no Atlético Paranaense, né? com aquele cara, o Thiago Santos, esqueci o nome do treinador, que fez uma boa campanha lá. Ele é tricampeão estadual de base pelo Atlético Paranaense, mas na verdade ele vai seguir as ordens do Diniz. Teve um inscrito aqui do canal que falou para mim, não, cara, o Diniz pode ficar no estádio, ele só não pode estar no banco de reserva e não pode passar a instrução para o time. Mas ele vai passar a instrução para o celular, pô. O cara recebe ligação de celular hoje, bota aquele fonezinho aqui, cara, ninguém consegue saber, bota o fonezinho com um chapéu e tal, enfim, tem como saber se o cara está recebendo instrução ou não, né? Bota um cara sentado dentro do banco com um fonezinho, assim, que o filho está dormindo, esse cara vai receber as instruções. Então o Fernando Diniz deve estar no estádio assistindo o jogo e vai orientar dessa forma, mas não vai estar na beira do campo, porque tomou o 3º cartão amarelo no jogo contra o Fluminense. O jogo vai passar somente na Premiere, o jogo não vai passar em outro canal de televisão, o jogo é exclusivo do canal Premiere, só assinatura hoje, só o canal de assinatura que vai transmitir a partida. O jogo começa às 18h30 e nós aqui no canal começamos a nossa live de pré-jogo às 17h15. Vamos falar
do Sávio Pereira Sampaio, árbitro da partida, que é irmão do Wilton Pereira Sampaio. Olha aí, olha a galera aí, olha a família Pereira Sampaio aí. Vamos esperar que o Sávio faça um bom jogo. Vamos falar sobre arbitragem, vamos falar da escalação oficial do Vasco. Eu acho que o Vasco vai entrar em campo com Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Piton. Acho que aí não tem dúvida. Os dois volantes, para mim, vai ser Hugo Moura e Barros, não vai ser o Tietê vai ficar no banco. É Hugo Moura e Barros. O ataque é o Andrés Gomes, o Coutinho, o Nuno Moreira e na frente o Verratti. Eu acho que esse é o time do Vasco. A linha de 3 é o Andrés Gomes, Coutinho e Nuno Moreira. E o centroavante, o atacante, é o Verratti. Eu acho que é isso. E eu acho que, de repente, pode ser bom para o Verratti jogar com o Andrés Gomes, jogar com um ponta, né? Pode ser bom para o Verratti. Tomara que o Verratti desencante. Eu quero é que o Vasco ganhe a partida com gols do Verratti. Eu acho que o Verratti é um cara que mais atrapalha do que ajuda hoje em dia. Ele não tem futebol para jogar no esquema do Diniz, mas se ele for para campo hoje, eu vou torcer que ele faça gols. Que eu quero é os 3 pontos, eu quero é a vitória do meu Vascão. Valeu? Grande abraço, fique com Deus. Não esqueça aí da live, anota aí, ó, 17h15. Vem para cá para participar da nossa live e trocar essa ideia com a gente. Eu sempre converso com a galera no chat, bate-papo, e aí a gente tem uma noção qual é a nossa expectativa de torcedor para o jogo de daqui a pouco, logo mais. É o contrário, né? É Bragantino versus Vasco. Eu ia falar Vasco e Bragantino, mas é Bragantino versus Vasco, o jogo lá em Bragança Paulista, tá bom? Grande abraço, fique com Deus. Te espero na live de pré-jogo aqui do canal às 17h15. Fui, tchau, até lá, até daqui a pouco.